E aí, pessoal, estou gravando aqui um vídeo sem o microfone, sem nada mesmo, só a câmera, e eu e vocês, né, no caso. Esse canal, ele tá meio perdido, minha cabeça tá meio perdida, e eu não sei muito no que direcionar ele. E, ultimamente, eu tô me forçando a fazer coisas que eu realmente não tô tendo nenhum tipo de estímulo. É o que falam sobre a vida adulta, né? Pera aí um minutinho. É que você tem que fazer as coisas mesmo quando você não está motivado. E de fato, a gente tem que fazer as coisas mesmo que não esteja motivado. Porém, como a gente consegue fazer essas coisas? Eu fui diagnosticado com TDAH. Então, todo mundo hoje tem TDAH, mas o meu é meio sério mesmo. E o que é que acontece? Não é uma coisa que é da agora, então é muito tempo. E o que é que acontece? Para fazer algo que eu não tenho estímulo, é muito, mas muito difícil. E como é que a gente consegue resolver essas pendências e continuar vivendo a nossa vida? Primeiro, através de você ir no médico e eu tomar algum medicamento, mas o que eu vou fazer, não, o que eu vou falar aqui não serve só para TDAH, serve para todo mundo. Que é a questão de colocar micro tarefas, colocar atividades pequenas para que você inicie essas atividades. Eu vou dizer o que é que eu estou fazendo. Esse livro aqui fez um ano exatos que eu comprei e eu nunca li. E esse livro, por incrível que pareça, ele está me ajudando bastante. Esse vídeo está saindo por causa da leitura de hoje. E eu não estou conseguindo ler. Só pensar de ler me dá preguiça. Não pelo número de páginas, é porque eu não estou afim. Então eu estipulei de ler 10 páginas por dia. Ontem 10 páginas parecia uma tortura. Hoje, 10 páginas foi até ok. E amanhã, provavelmente, algum dia vai estar tranquilo. Eu já peguei livros muito maiores e li direto. Claro, com tempo total, né? Óbvio. Mas o que que acontece? O que que esse livro me direcionou a fazer? Né? Ele me disse o seguinte: faça um vídeo por dia e poste na sua rede social, qualquer uma que você queira. Faça isso durante um ano, para que você nunca mais precise de dinheiro. É o que ele fala, né, aqui. E, de certa forma, eu tenho um grande problema. Eu já tenho muitos anos na internet. Mas muitos anos na internet. E nunca virou. Nunca consegui me sustentar dos vídeos que eu produzo na internet. Vamos dizer que eu tenho uns 14 anos já na internet. Mas por que isso não acontece? Porque eu não tenho essa constância do qual o livro fala, de postar todos os dias ou postar toda semana. O que é que eu faço? Eu posto, depois, sei lá, começo uma semana postando certinho, aí depois passo 3 meses sem postar, às vezes anos, enfim, é assim que funciona e atrapalha muito o engajamento. E quando as coisas começam a dar certo, que é um outro problema que eu tenho, sempre quando as coisas começam a dar certo, eu meio que me esquivo, meio que paro de produzir, eu bloqueio. E eu já ouvi falar que existe a psicologia, ela tem uma questão voltada a essas pessoas que é o medo de dar certo, que é um medo que bloqueia a pessoa. E no fundo é ansiedade. Eu acredito, tipo assim, muitas vezes isso me pegou muito, porque o medo de dar certo, você não é ninguém. Você não tem, ó, presta atenção. Medos são todos irracionais. Você não é ninguém. Você não tem nenhuma confirmação de que você vai ser extremamente famoso. Você não tem nada, mas te bloqueia só o fato de saber que você vai estar exposto o tempo todo. Pelo menos eu, né? Então, cria-se um monstro absurdo.
eu percebo que eu tive muitos problemas psicológicos durante a minha vida, hoje olhando para trás, porque eu não sabia dessas coisas. Minha família é uma família que old school, vamos dizer assim, então a gente não conseguia enxergar essas coisas, né? As pessoas enxergavam, mas acha que é desleixo, é preguiça, essa é o que eles enxergavam, né? O old school, né? O old school é assim. E eu lembro que existia uma vez eu fiquei tomando conta de umas casas lá em Salvador. E acontecia alguns problemas, teve um problema de, sei lá, um forro cair, de algumas coisas assim, uma janela, uma porta que tinha que trocar. E por eu não ter experiência, não, mesmo com experiência, eu tinha muito medo de lidar com as pessoas. Eu me tornava muito bloqueado. Era aterrorizante saber que eu ia ter que ir nessas casas resolver os problemas. E era, tipo assim, mas era aterrorizante de um nível que eu não conseguia nem sair da cama. Crise de ansiedade. Achava que ia dar merda, que, enfim, o problema ia ser grandíssimo. E aí, quando eu realmente tomava coragem e iria, tipo assim, o negócio era pra fazer hoje, eu iria lá depois de 20 dias. Era tipo, era horrível, ou mais, sei lá, não sei quantos tempos, mas era assim, né? 1, 2 semanas pra eu ir lá, e eu ia com. Sabe quando você vai, quando não tem mais jeito, que você não aguenta mais essa angústia dentro de você, e aí você tem que resolver, você pega e fala: Não, eu vou, tenho que ir, vou me mandar, eu vou fazer essa parada, senão eu vou enlouquecer, senão eu vou morrer. Era só nessas condições que eu conseguia ir. Aí eu, quando chegava lá, não era nada do que eu criei na minha mente. Nada do monstro que eu tinha criado. E se resolvia as coisas de uma forma tão boa, tão tranquila. E outra, eu gostava, no final das contas, eu ainda gostava de ter produzido, feito aquilo dali, resolvido aquele problema. Era uma coisa de louco. E tipo assim, e era sempre assim, toda vez que vinha uma demanda nova de algo, de lá, eu ficava desse jeito. Eu ficava muito mal, gente. Vocês não estão entendendo. Eu não levantava da cama, era loucura essa porra. E aí, e é isso. E tipo assim, eu nem sei, ó, o TDAH, eu nem sei porque eu entrei nesse assunto, mas o fato é que as coisas, os nossos medos, nos travam de uma forma. Ah, lembrei agora. Que foi a questão que eu falei do medo de dar certo. Então, tipo assim, eu ainda tenho alguns medos. Isso eu percebo que no passado era algo. É ansiedade, ou sei lá, algum outro problema psicológico aí. Eu ainda tenho um pouco disso, né? Mas bem menor do que antes. Hoje as coisas não me travam a esse ponto. Eu consigo enfrentar e seguir e fazer. Se tem que fazer, eu vou lá fazer. E na verdade hoje eu prefiro fazer antes. Ah, tem uma demanda, é melhor fazer logo, porque eu fico logo livre, entendeu? Não consigo mais ficar. Rapaz, eu não me lembro a última vez de ter essa mesma sensação, de ter ficado na cama vários tempos por causa de um problema e fazer só porque era a última vez. A última era, senão ia enlouquecer. É muito difícil. Graças a Deus, hoje não tenho mais. Não me lembro de ter tido isso. Então já. Mas entenda, é o que eu falo. Eu tava falando sobre o meu passado, né? E o meu passado é isso. Eu tive algumas inseguranças absurdas. Eu tive oportunidades de conseguir trabalho em São Paulo. E, na verdade, oportunidade não. Eu tava com um emprego praticamente lá. E eu, por insegurança, por medo, eu acabei não indo, sabe? Tinha muito medo, muitos medos. Medos irracionais. Deixa eu explicar o que é que aconteceu para vocês entenderem. Eu sou formado em engenharia civil e eu fui para um evento em São Paulo lá. E lá tinha um cara que tava, tava fazendo um loteamento. E ele chegou a mim, descobriu que eu era engenheiro, chegou a mim e ofereceu uma parceria para eu começar a fazer os projetos lá desse condomínio, desse loteamento que ele falou vai vender, e que, enfim, era tudo, tava tudo embrionário, mas
ele falou assim que queria um cara de confiança para ele poder mandar, assim, para um cara começar a fazer alguns projetos. Claro que eu não ia fazer todos os projetos do condomínio, mas seria tipo a recomendação. E eu era recém-formado. Por modéstia à parte, eu era muito bom nessa área de projetos. Fiz até alguns projetos, só que, pra você ver, ao nível de insegurança. Fiz até uns projetos que, pô, que todo mundo que recebeu meus projetos e executou achou bom. Porém, eu tinha medo de assinar. Eu não assinava. E voltando ao de São Paulo, você já chega. Eu acabei não dando meu telefone pro cara, porque olha a loucura, na minha cabeça, eu ia ter que fazer o projeto. Como eu era recém-formado, eu tinha medo de não saber alguma coisa. E eu falei, eu vou perguntar quem? Eles que perguntam a mim. Como é que eu vou perguntar algo se eu tiver alguma dúvida? E se der merda? E se, sabe, só catástrofe na minha mente. Acabei nunca entrando em contato com o cara, deixei o cara na mão, entre aspas, né? Provavelmente na mão não, mas ele vai arranjar outro engenheiro e tudo mais aí, não falta, ainda mais em São Paulo. Mas eu deixei de pegar essa oportunidade por medo. E as outras foram os projetos que eu fiz. As pessoas vinham até mim para fazer os projetos. Eu fazia o projeto e mandava outra pessoa assinar, sendo que eu poderia assinar. Eu não tenho nenhuma ART assinada. Teve um outro trabalho que eu fiz de reconhecimento de terreno que eu não assinei por medo. Esse eu ia assinar. Mas aí é uma outra questão, teve um detalhezinho aí que eu não preciso falar aqui, não quero expor, mas enfim. E aí depois disso eu comecei a desandar na carreira de engenheiro e nunca mais exerci nada voltado à engenharia civil. E aí eu vejo que existem os medos te travam de uma forma absurda. E isso daí é uma loucura. E enfrentar seu medo é uma coisa interessante. E uma forma de enfrentar o medo é como eu falei no início, fazer micro atividades, atividades pequenas. Ah, tenho medo de, sei lá, de alguma coisa. Começa a mapear o medo, você vai ver que é totalmente irracional, não faz sentido nenhum o medo que você tem. E aí você começa a fazer coisas pequenas enfrentando o seu medo. Daqui a pouco, não é que você vai deixar de ter medo. Você ainda vai ter medo, você ainda vai ter a sua ansiedade, você ainda vai ter tudo isso. Porém, você vai conseguir enfrentar ele e ele não vai mais te travar, que é o que é mais importante. Medos de tomar responsabilidades é muito comum mesmo. Qualquer tipo de responsabilidade. Eu lembro que eu conheci uma pessoa que ela tinha medo de ser chefe. Ela era a melhor no setor dela e ela não queria ser chefe por medo. Medo de vários medos, mas um dos maiores medos dela era tipo de ter que ser transferida, entendeu? Não existia a possibilidade, mas não era tão alta assim, ainda mais no setor que essa pessoa trabalhava. Mas ela tinha muito medo de dar um cargo maior só por medo de ser transferida da cidade que ela morava. Enfim, medos travam a gente, faz com que a gente fique preso sempre no lugar que a gente está, andando em círculos. Às vezes a gente fica descendo o poço cada vez mais, mas são coisas que acontecem, são coisas da nossa vida e que a gente precisa, né, enfrentar e melhorar. E como eu disse, esse canal eu ainda não sei que sentido ele vai tomar, qual rumo que ele vai tomar, mas eu vou tentar, não, vou fazer um vídeo por dia do que vier na minha cabeça, do que eu estiver pensando, trazer um vlog, não sei. Vai ser assim e vamos para frente que atrás vem gente. Esse livro aqui está me ajudando a voltar a criar conteúdo, vamos dizer assim.
Fique com Deus e até a próxima.